Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, veremos os temas da apreensão do adolescente e da sua posterior apresentação à autoridade policial. Vamos juntos? De acordo com o ECA, o adolescente infrator poderá ser apreendido em duas hipóteses, por ordem judicial ou em flagrante. A apreensão por ordem judicial ocorrerá nas seguintes hipóteses: não ser o adolescente encontrado para comparecimento à audiência de apresentação, para o cumprimento de medida socioeducativa de internação com prazo indeterminado, se o adolescente estava em liberdade, ou para o cumprimento de medida socioeducativa de internação provisória, se o adolescente estava em liberdade, e para o retorno do cumprimento de medida socioeducativa de internação após fuga. Conforme nós veremos a seguir, o ECA regula minuciosamente as hipóteses de apreensão do menor em flagrante prática de ato infracional. E quando não é caso de flagrante, o artigo 177 do ECA estabelece que, se afastada a hipótese de flagrante, houver indícios da participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Nesse caso, o membro do Ministério Público analisará o que foi levantado e procederá conforme dispõe o artigo 180 do ECA. Não entendeu? Veremos o artigo 180 do ECA mais para frente. Reservem algumas linhas do caderno de vocês. Trilheiros, passaremos a estudar o extenso procedimento regulado para o ECA nas hipóteses em que o adolescente infrator é apreendido em flagrante. Apenas para reforçar, as modalidades de flagrante do adolescente são aquelas mesmas que vocês já sabem e que estão reguladas pelo CPP, ok? De modo semelhante ao adulto preso em flagrante, o adolescente apreendido em flagrante apresenta uma série de direitos. O primeiro é o de conhecer a identificação dos responsáveis pela sua apreensão. O segundo é a impossibilidade de sua condução ou transporte em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Tá bom, Jorge, eu entendi que o menor não pode ser jogado no porta-mala do camburão. Mas e o uso de algemas? Bom, não há vedação do ECA em relação ao uso de algemas. Portanto, se as autoridades policiais respeitarem as disposições da súmula vinculante 11, que é caso de resistência, fuga, perigo à integridade física do menor ou de outros, o uso de algemas será lícito. O terceiro direito é a comunicação da apreensão à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. O quarto direito é o de não ser constrangido à identificação datiloscópica quando ele estiver civilmente identificado. Uma vez apreendido, o adolescente infrator será conduzido à presença da autoridade policial. Vamos fazer uma distinção. Caso uma criança seja surpreendida na prática de ato infracional, ela será encaminhada ao conselho tutelar. No caso dos adolescentes, eles serão encaminhados à autoridade policial. O menor apreendido será levado para qual delegacia? De acordo com o artigo 172 do ECA, o adolescente deve ser conduzido para a delegacia especializada. Mas e nos casos em que houver coautoria com adultos? Bom, todos devem ser conduzidos à delegacia especializada em menores e, esclarecido o ato infracional, deverá somente o adulto ser encaminhado à sua própria delegacia. Uma minúcia regulada pelo ECA, e que pode cair na sua prova, se refere à formalização da apreensão em flagrante. Nos casos de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o menor e os objetos usados no crime serão apreendidos, sendo lavrado o auto de apreensão. Além disso, poderá ser realizada a prova pericial para comprovar a materialidade e autoria do delito praticado. Já nos casos de ato infracional cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a formalização da apreensão será facilitada, sendo lavrado um boletim de ocorrência circunstanciado. Tá, e o que acontece depois? Em regra, após a formalização do flagrante, o adolescente apreendido deverá ser liberado para os pais ou responsáveis, não sendo possível condicionar tal liberação ao pagamento de fiança. Mas não é bagunça.
O adolescente será liberado sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Excepcionalmente, poderá ser mantida a apreensão do adolescente. A manutenção da apreensão é medida excepcional, somente sendo cabível quando o ato infracional praticado for grave e apresentar repercussão social. Não confundir, galera. A manutenção da apreensão do adolescente não exige violência ou grave ameaça à pessoa, podendo ser deferida caso o ato infracional tenha sido grave. Ademais, a apreensão do adolescente precisa ser necessária para garantir a sua segurança pessoal ou a manutenção da ordem pública. Vamos sintetizar para vocês. São requisitos obrigatórios para a manutenção da apreensão: ato infracional grave e repercussão social do caso. Assim, esses dois requisitos precisam estar presentes sempre. Além deles, é preciso que se comprove que a apreensão é uma medida necessária para garantir a segurança pessoal do adolescente ou a manutenção da ordem pública. Bom, galera, encerramos nossa aula. Bons estudos, um abraço!